Senhores telespectadores, estamos em Lisboa, no Museu do Azulejo. Bom, é claro, este museu, antes de ser Museu do Azulejo, foi outras coisas. Foi, por exemplo, sede de uma das secções mais importantes da Casa Pia de Lisboa. E nessa altura fizeram obras que foram verdadeiras barbaridades. Antes disso, era o Mosteiro da Madre de Deus, criado pela Rainha Dona Leonor, viúva do rei Dom João II. Digo viúva, não digo esposa, porque quando ela lá fez o convento, em 1509, já estava viúva há muito tempo. Bom, e percebo que ela tenha escolhido Madre de Deus, a Mãe de Deus. O drama da mãe desolada, porque a morte levou-lhe o filho único que ela tinha e que ela adorava. Bom, o drama da mãe foi a Mãe de Deus. Ela fez aqui e foi, no fundo, o seu último lar. O aspecto atual do mosteiro é muito diferente do que seria, enfim, no início, não sabemos. Houve muitas obras e no século XIX houve a ideia de o repor no seu estado original. Mas qual era o estado original? Bom, não se sabia. Mas havia uns quadros, o famoso retábulo de Santa Auta, que apresentavam o mosteiro no século XVI. Em 1517 chegou a Lisboa uma embaixada do imperador da Alemanha trazendo as relíquias de Santa Auta. Esta Santa Auta, bom, estamos a ver aqui neste quadro, a chegada da embaixada à porta do mosteiro. E lá se vê a porta como o pintor achava que era no século XVI. Não sei se era, se não. Mas foi assim que a refizeram no século XIX. Essa história das 11.000 virgens é muito curiosa. Baseia-se numa lenda geográfica inglesa, segundo a qual uma princesa inglesa casou com um príncipe alemão, mas lá na Alemanha ainda não eram cristãos, portanto os povos escandalizaram-se com a religião daquela princesa e das 11 senhoras que a acompanhavam e mataram-nas, porque não gostavam daquela religião. Bom, isto foi escrito e depois algum copista, ao escrever 11, pôs uma plicazinha. Ora, a plica queria dizer 1000, portanto 11 com a plica, 11.000. Passou à história como as 11.000 virgens. Bom, e isto é importantíssimo. Haver 11.000 santas, 11.000 relíquias, que valor que isto tinha nesta altura. O imperador da Alemanha, o imperador Maximiliano, que era meio português, era filho de uma princesa portuguesa, era neto do rei Dom Duarte, mandou uma das relíquias de uma das virgens, a Santa Auta, era o nome de uma delas, uma das 11.000, mandou-as e foram recebidas aqui com imensa solenidade. Foi até pintado uma série de quadros, só aqui à minha volta. Um dos quadros é muito bonito porque representa uma armada de navios portugueses, 1517, quer dizer, uma armada do tempo da Índia. Lá estão os navios atracados no Tejo, trazem as relíquias da imaginária Santa Auta. O que é curioso é que é verdade que o Maximiliano tenha mandado as relíquias, mandou-as numa caixa que está ali. Também é verdade que ofereceu uma coisa preciosa, que é uma cópia do Santo Sudário. O sudário seria um lençol que envolveu o vulto suado e sangrento de Cristo, quando o retiraram do túmulo,
e puseram aquele lençol, ficou aquela imagem. Bom, é claro que isto é uma história da Igreja, não vamos discutir, mas era uma peça preciosa no século XVI. E o imperador Maximiliano ofereceu-a à Rainha de Portugal, sua prima direita. Porquê? Bom, ele tinha várias razões para isso. Uma razão era o parentesco, mas tinha mesmo razões de gratidão. A certa altura, ele, imperador Maximiliano, foi à Flandres, convencido que também era senhor da Flandres, pelo casamento. Bom, mas não era. E os flamengos acharam que não era. E prenderam-no. Prenderam-no e exigiram um resgate enorme para o pôr em liberdade. Quem é que pagou o resgate? Foi o rei de Portugal, Dom João II. É perfeitamente possível que haja aqui uma ligação, seja um agradecimento por esse favor imenso que foi tirá-lo da cadeia, pagando uma soma enorme aos carcereiros. Muita gente julga que o azulejo nasceu em Portugal. Longe disso, longe disso. Este, feito em Sevilha em 1503, mas feito por encomenda do rei de Portugal e com o desenho dado pelo rei de Portugal. O azulejo é antiquíssimo. Apareceram azulejos nas ruínas do Palácio de Cnossos, na ilha de Creta. Há azulejos nas ruínas dos mais antigos templos egípcios, portanto, há mais de 5.000 anos. E não nasceu aí. Eu penso que deve ter vindo da China, que é a mãe de toda a cerâmica. Bom, depois esteve ali, dali passou ao norte da África, e é do norte da África numa caminhada que dura milhares de anos, que chega até ao Magrebe, e é do Magrebe que passa a Sevilha, e é de Sevilha que chega a Sintra, porque eles foram encomendados para Sintra. E tudo isto é um processo que dura milhares de anos. A história deste azulejo é muito curiosa. No ano de 1503, quando o rei Dom Manuel pensa em unir as duas coroas, Portugal e Espanha, e isso une o mundo, porque junta a América do Norte, a América do Sul, a África, a Ásia, é o planeta que forma uma monarquia. É uma ideia realmente planetária, uma ideia armilar do reino de Portugal. Bom, quando ele lá chega, vê estes azulejos, estes que estão aqui, isto é um F, isto é um I. Fernando e Isabel, os dois católicos. Católico não significa religioso. Católico significa mundial, de todo o mundo. Católico é de todo o mundo, é da esfera. Bom, e Dom Manuel vê-se, então, eles é que são os reis católicos e eu. E então escolhe um emblema ainda mais católico, a esfera armilar, a esfera que representa todo o mundo possível. E escolhe isto, É muito engraçado, é apenas a esfera, mais nada, ao passo que os reis católicos usaram uma moldura árabe, do tipo dos árabes. O nosso rei escolhe um emblema que não deixa dúvidas. Rei do mundo. Há milhares e milhares de azulejos destes postos no Palácio de Sintra. Há também alguns na igreja lá de cima da Pena, do conventinho, também postos no século XVI, tudo na mesma encomenda de 1503. Como sabem, a esfera armilar manteve-se como emblema português e ainda hoje está na nossa bandeira, a bandeira da República, a rodear o escudo das 5 quinas, está a esfera armilar.
É muito curioso, realmente, esta origem do primeiro azulejo, para mostrar bem a plenitude ecuménica, a latitude geográfica deste país, que aqui pequenino quer abraçar o mundo. Reparem, é a mesma ideia do Camões, a pequena casa lusitana que chegou a toda a parte. A África tem marítimos assentos, na Ásia é mais que toda soberana, da quarta parte de Novos Campos-Ara, e se mais o mundo houver lá chegar, é a mesma ideia de grandeza do país. São, portanto, preciosos aqueles azulejos, só existem os que estão lá colocados em Sintra, e as cópias rigorosas que se vendem aos turistas. Aqueles azulejos de cima, chama-se azulejos da corda seca. De corda seca por isto, porque estas tintas que usavam podiam alastrar. E alastrar, é claro, misturavam-se, lá saía o efeito todo. Quando o barro da chacota ainda estava úmido, fazia-se um vinco e preenchia-se esse sulco com uma mistura de óleo de linhaça, manganês e uma gordura. Preenchia-se aquele sulco, é claro, quando ia ao forno secava, ficava uma corda seca e que tornava impermeável passar de um lado para o outro. Portanto, as cores ficavam no seu lugar. É isso que se chama azulejos de corda seca. Todos estes são corda seca porque essa técnica usou-se até praticamente ao fim do século XVI. Deixou de se usar quando a técnica proporcionou tintas que não alastravam, que não se podiam misturar umas com as outras. Nessa altura foi desnecessário fazer esse isolamento. É claro que o facto do Palácio Real estar todo forrado com azulejo fez com que os nobres começassem também a usar isso. Aliás, é o próprio rei Dom Manuel que, quando foi a Sevilha, em 1503, encomendou uma grande quantidade de azulejo para o Duque de Bragança, para o senhor Dom Jaime. Mas no século XVI, os nobres e, sobretudo, as igrejas, que têm mais meios, começam a usar o azulejo como material de construção habitual. O azulejo realmente impermeabiliza a parede, dá-lhe um aspecto decorativo, bonito, luminoso. Não é caro, é uma placa de barro pintada e pode-se sempre mudar e, portanto, é um material de construção extremamente útil que se começa a usar nos sítios das igrejas, sobretudo onde passa muita gente. Ao longo do século XVI desenvolve-se por toda a parte já o azulejo, mas é o século XVII o grande século da azulejaria em Portugal. Eu vim falar-lhes nisso, aqui junto de um painel muito típico do azulejo do século XVII. É o padrão chamado ponta de diamante. Reparem como isto é engenhoso. Parece que são muitas espécies de azulejo, muitas espécies. Não são muitas espécies. São 6. Este é igual a este, mas este, é claro, está na vertical, este na horizontal, este é igual a este, e esses grupos de 6 conseguem dar um conjunto decorativo extraordinário, e isto parece uma tapeçaria na parede. Aliás, eu estou convencido que entre o desenvolvimento do azulejo no século XVII e a crise da tapeçaria no mesmo século, há uma relação. No fim do século XVII, dá-se até algo de extraordinário. Isto é tão útil, tão manobrável, que começam a fazer-se figuras, representações, santos, cenas sagradas na Bíblia. Vou mostrar-lhes um dos mais notáveis que se fizeram em Portugal. Fui aqui para uma igreja de Lisboa,
a igreja de Santo André, que era no Castelo. Essa igreja foi completamente arruinada pelo terremoto, só ficou uma parede de pé, justamente a parede que tinha um painel que representa o nascimento do Menino Jesus. Lá está a mãe, Maria, lá está o pai, São José, com os 3 pastores que vieram saudar o menino quando ele nasceu. O quadro é notável e é uma composição inteiramente já fora dos limites decorativos do século XVI. Começa então a aparecer o azulejo figurativo, e é esse que em Portugal é mais notável. No século XVIII não se faz um palácio que não tenha as escadarias todas com painéis de cenas de caça, de cenas de pesca, de cenas galantes, cenas de guerra. Esse património é das coisas mais ricas que o nosso país tem em termos de azulejaria e em termos mesmo de arte. Tem um sentido, um vigor, um sentido de força que realmente torna-os mesmo como exemplares de pintura, torna-os notáveis. Este azulejo, como disse, estava numa parede de uma igreja que caiu no Castelo, foi salvo e transportado aqui para o museu pelo engenheiro Santos Simões. Santos Simões é um homem que dedicou inteiramente a sua vida ao azulejo, e aos livros dele se deve o prestígio recuperado pela arte da azulejaria em Portugal. Santos Simões é que vai reabilitar e dar ao azulejo todo o seu prestígio artístico. No século XVIII, já o azulejo é especialmente para fins decorativos, cenas de fantasia ou de realidade. Um dos painéis mais célebres do século XVIII é do ano de 1700, está assinado. É este que está aqui e que representa Lisboa, janela a janela, desde a Madre de Deus, onde nos encontramos agora, vai por aqui até o Dá Fundo, vai até o Dá Fundo. E com pormenores muito curiosos. Por exemplo, aqui, este largo, que fica nas traseiras do Terreiro do Paço, é um restaurante. Estão as pessoas à mesa a comer, outras mesas estão ainda a propor. Isto é que era o mal cozinhado. Camões já fala no mal cozinhado. E a iguaria era, essencialmente, azevias fritas e pão quente. O pão quente e as azevias eram um petisco. É o que esta gente está a comer. Isto é 1700, quer dizer que ainda funcionava o mal cozinhado. Mas os pormenores informativos são imensos, imensos. É um quadro, claro, precioso. Durante o século XVIII, o tipo de fabrico do azulejo mudou muito. E mudou muito por causa do terremoto. O terremoto destruiu uma grande parte de Lisboa e a reconstrução obedeceu a uma disciplina muito rigorosa, muito rigorosa. Os prédios tinham de ter todos a mesma altura, todas as mesmas visões, todas as mesmas escadas, todos os mesmos azulejos. As casas interiores tinham lambris de azulejo, a escadaria para aí cima era de azulejo, portanto eram necessários milhões de azulejos. Naqueles anos, de 1755 até 1770, houve milhares e milhares de azulejos que estão hoje colocados nas casas da Baixa. Qualquer pessoa que abra uma porta e veja uma escada, vê azulejos pombalinos. É o gosto de pombalino. Naturalmente, a parte artística esmoreceu muito. São azulejos de padrão, de carimbo, não são feitos à mão, mas enfim, a partir daí, o azulejo tem um caráter de material de construção. Um dos nossos dias está em grande floração por causa das estações do metro, a linha do Oriente
tudo isso está forrado de azulejo. Estou-lhes a falar numa das duas grandes fábricas de azulejos que há em Portugal. Uma é esta, ela já não se chama Viva Lamego, mas chegou há muito tempo. Eu encontrei, numa pesquisa que fiz sobre a história dos incêndios em Portugal, um documento que diz que depois do grande incêndio que houve no Chiado nos meados do século XIX, 1860 ou coisa assim, o Sr. Lamego comprou as madeiras queimadas para as usar nos seus fornos de azulejo. Quer dizer, madeiras do Chiado vieram para aqui para fazer azulejo. A fábrica continua a trabalhar. Disseram-me agora que o ano passado fabricaram 3 milhões de azulejos. Eu estou aqui junto do mostruário. Este mostruário mostra bem como com um só azulejo se pode fazer um painel. Está aqui o painel, e tudo isto são painéis feitos à custa de elementos soltos. Além dos azulejos, há uma produção cerâmica de grande riqueza. Uma outra fábrica de azulejos muito antiga, é de 1741. Agora pensem, o Marquês de Pombal só vai para o governo em 50. Portanto, isto é do tempo de Dom João V. E mantém muito espírito da arte de Dom João V. Por exemplo, este serviço de louça, isto são as armas de Portugal no tempo de Dom João V. Claro que tudo quando aqui se fabrica está vendido para o estrangeiro. Há até uma coisa engraçada. Os americanos, alguns americanos, compram aqui as chamadas figuras de visita, aquelas figuras que se põem à porta de casa, e depois mandam mudar o rosto da senhora e põem o retrato da esposa deles. Têm-se vendido muitas figuras que hoje são senhoras americanas. É claro que se vende muito, mas podia vender-se muito mais. O Estado não tem cumprido a sua missão de divulgar estes tesouros em todo o mundo. Isto sim, isto é que é português. Isto é que interessa divulgar e dar a conhecer.